Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa é a nossa videoaula de exercícios envolvendo as equações de primeiro grau. Lembrando que essa videoaula é uma instrumentalização, é para você observar quais são os recursos necessários para a gente resolver, quais são os procedimentos que eu preciso utilizar para resolver uma equação de primeiro grau, certo? Para ficar bem mais fácil, vamos aqui acompanhar o nosso slide, Nós temos aqui vários exercícios envolvendo três classes de equações de primeiro grau que mais caem, que mais aparecem para a gente resolver. Tem outras classes, um pouco mais complicado, mas eu vou deixar isso para uma aula posterior. Então, nessa aula aqui a gente vai resolver as principais modalidades de equação de primeiro grau que aparecem durante as resoluções de situações problemas. Mas vamos lá. Então, vamos começar com a primeira classe, onde eu tenho uma equação de primeiro grau pronta para ser resolvida, envolvendo apenas a multiplicação, ou seja, o meu termo desconhecido, ele está envolto apenas pela multiplicação, ele está associado apenas a uma multiplicação. Acontece muito, tá? Então vamos observar que vamos pegar aqui o meu item A, está lá, meu item A é menos 7x mais 22 igual a 1. O que eu preciso observar nessa equação? As operações que estão acontecendo. Então, eu tenho o termo desconhecido que eu preciso calcular. E a primeira ideia que eu preciso ter é que ele está associado através da multiplicação. Então, esse menos 7 está multiplicando o x. E depois eu tenho uma soma de 22. Então, o que eu preciso cancelar primeiro? Eu cancelo a última operação que aconteceu. Como eu multiplico primeiro para depois somar e subtrair, então eu tenho que cancelar primeiro a operação de adição de 22. Então, esse 22 aqui, eu vou fazer o cancelamento operatório. Esse 22 passa para o outro lado. Eu venho aqui a partir do resultado final, que é 1, eu começo a resolver a equação. E esse 22 eu passo negativo e eu faço o seu cancelamento. Tá, como é que fica isso? Observando o que se formou aqui, se formou uma operação. Eu tenho mais 1 e menos 22. Quando eles são de natureza diferente, eu tenho que subtrair. 22 menos 1 dá 21. Esse 21 é resto, ele é sobra do 22, portanto ele é negativo. E do outro lado aqui, professor, o que fica? Do outro, é o que sobrou. Então, sobrou menos 7 vezes o x. Bom, e agora? Agora eu faço o cancelamento do que está acontecendo aqui entre o menos 7 e o x. Está multiplicando, eu vou passar dividindo. Olha lá. Então, o menos 7 está multiplicando e o menos 7 eu passo dividindo para cancelar a operação de multiplicação. Então, eu estou fazendo cancelamento operatório. Então, o x ficou igual. Divisão de números de mesma natureza produz sempre um número positivo. E 21 dividido por 7. Quantos 7 cabem em 21? Quantos 7 eu preciso para formar o 21? São 3 7, portanto, o x é igual a 3. Ok? Bom, vamos lá para o item B. Vou pegar aqui no meu rascunho, vou colocar aqui em cima o item B. 12x menos 9 igual a menos 33. Então, de novo, é uma equação de primeiro grau, onde o termo desconhecido está associado pela multiplicação. Então, é essa classe de equações que você está aprendendo a resolver. E você vai sempre fazer o cancelamento partindo inicialmente do cancelamento da soma e da subtração. Então, está lá. Eu tenho menos 33. Aqui eu tenho menos 9. Eu vou cancelar esse menos 9. Eu estou mudando ele de lado. Eu vou mudar a natureza dele. Portanto, ele fica positivo. E ele foi cancelado esta operação. Então, 33 negativo mais 9, naturezas opostas, eu preciso subtrair. Então, eu vou fazer 33 menos o 9. E se eu tirar
né, do 33. Se eu tirar 9, vai ficar 24. Né? E esse 24 é resto do 33, portanto, ele é negativo. E o que é que fica desse lado aqui? Fica o 12 vezes o x. Então, eu vou cancelar aqui a multiplicação por 12, eu vou passar dividindo. Então, menos 24. Eu vou dividir por 12, positivo. O que é que sobra aqui? Sobra o termo desconhecido, que é x. E, portanto, para finalizar, 24 dividido por 12, isso dá 2. Como eu tenho aqui natureza negativa e positiva, naturezas diferentes, na divisão vai dar sempre um número negativo. Ok? Então, o x é igual a menos o 2. E aqui, né, o item C, eu vou fazer no meu rascunho aqui. Vamos lá, puxar ele mais para cá, fazer uma divisão aqui. O item C, eu tenho lá menos 11, menos 6x, igual a 7. Positivo, o x de novo, ele está associado pela multiplicação ao menos 6. E aí eu vou passar aqui o 11, que tem natureza negativa, eu vou passar para o outro lado. Né, ó. Então, o 6 aqui tem natureza negativa, continua com natureza negativa. O 7 tem natureza positiva, continua com natureza positiva. E o 11 que eu estou mudando, que eu estou fazendo o cancelamento operatório dele, eu vou mudar a natureza dele para mais 11. Então, ficamos com menos 6x igual 7 mais 11, 18. E esse 18 aqui, né, eu vou fazer o cancelamento, eu vou usar esse resultado aqui para fazer o cancelamento de menos 6. Então, o menos 6 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 18 dividido por menos 6. E 18 dividido por 6 dá 3. Como eu tenho positivo e negativo, multiplicação e divisão de naturezas diferentes produz sempre o número negativo. Vamos para os nossos próximos exercícios. Então, está lá. Aqui eu percebo uma classe de equações diferentes, onde eu tenho o termo desconhecido associado através de uma multiplicação e de uma divisão. Mudou alguma coisa, professor? Não, não mudou nada. O cancelamento operatório continua exatamente igual. Então, eu vou pegar lá a letra D. 4 vezes x dividido por 5 menos o 12 é igual a menos o 4. Então, sempre a gente começa a cancelar, né, pelo número que está somando ou subtraindo, que está, né, ou que vai ser somado ou subtraindo, mudando a natureza dele, partindo do resultado. Então, eu tenho menos 4, aqui eu tenho menos 12, ele vai ter a sua natureza alterada. E do outro lado aqui, professor, do outro lado aqui vai continuar só, né, o 4x dividido por 5. E aí formou-se uma operação aqui, eu tenho que realizar. Né? 4 negativo com 12 positivo, sinais de natureza, né, sinais diferentes, naturezas diferentes, eu tenho que subtrair. Tenho que tirar 4 do 12. Tirando 4 do 12 fica 8. E esse 8 tem a mesma natureza do 12, porque ele é resto do 12, é o que sobrou do 12. E aqui eu tenho o 4x dividido por 5. Aí agora, professor, cancelo a multiplicação por 4 ou cancelo a divisão por 5? Você quem sabe, tá? É uma decisão sua. Se você quer, né, multiplicar primeiro, multiplica primeiro. Se você quer dividir primeiro, divide primeiro. É você quem decide isso. No meu caso aqui, eu vou decidir, né, por questões didáticas, eu vou cancelar a divisão primeiro. Então, esse 5 que está dividindo, ele vai passar multiplicando esse 8, tá? Então, 8 vezes 5, 40. Então, agora, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo esse 40. E 40 dividido por 4 é igual a 10. Portanto, o termo desconhecido é igual a 10. Vamos lá para o item E. Né? Então, vou lá no item E, vou vir aqui para o meu rascunho. Né? Item E, menos 3x
mais 5 igual a menos 1. E esse 3x aqui ele ainda está sendo dividido pelo 7. Então, na hora de escrever aqui, eu tenho que tomar cuidado com isso. E lembrar que você começa a cancelar a operação, né, de soma e subtração, porque elas foram as últimas que aconteceram. Então, eu vou cancelar aqui no menos 1. O 5 aqui, ele está sendo somado, ele é positivo, ele muda de natureza. Então, ele passa a ter uma natureza negativa. E aqui, eu continuo com menos 3x sobre 7. Menos 1 e menos 5. Né? Números de mesma natureza eu tenho que somar. 1 mais 5, 6. E sempre que eu executar uma soma, esse número vai ter sempre o mesmo resultado das parcelas, a mesma natureza das parcelas. E do outro lado fica menos 3x sobre 7. Bom, e agora? Né? Multiplico ou divido? Por questão didática, eu vou cancelar a divisão primeiro. Tá? Fica mais amigável, né? Para o aluno entender dessa forma. Então, o 6 negativo está lá, o 7 que está dividindo passa multiplicando 6. Então, menos 3x é igual. 6 vezes 7, 42. E esse 42 é negativo, porque, né, eu estou multiplicando números de naturezas diferentes. Então, ele sempre será, né, um número negativo. E o 3 aqui, negativo, que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, está lá o 3 negativo. 42 dividido por 3. 42 dividido por 3 vai dar 14, né? E este 14, ele é positivo, porque 42 e 3, os dois têm a mesma natureza. Sempre que eu dividir números de mesma natureza, isso vai dar um resultado positivo. Tá? Então, x é igual a 14. Vamos lá para a letra F. Vou fazer a letra F aqui em cima. A letra F eu tenho 17 igual a menos 2x sobre 3 mais 9. De propósito, eu trouxe aqui essa situação, né, que é incômoda, né, para a maioria dos alunos. Ah, mas ele está do outro lado. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Tá? Você continua fazendo os mesmos procedimentos. Você deixa ele no mesmo lugar que ele está, não mexe, e vai cancelando as operações, né, que estão ao redor do termo desconhecido. Então, primeiro aqui, eu vou cancelar o mais 9. Né? Ou, se você quiser, né, você pode tocar dessa forma. Mas, se você quiser, você pode reescrever isso aqui, né, colocando tudo no primeiro membro, trocando, né? Mas, né, eu vou, por questão didática, resolver como está, para você ver que não tem problema nenhum. Então, 17 está lá, né? Vou cancelar o mais 9, portanto, ele fica menos 9. E aqui, desse lado fica menos 2x sobre 3. Exatamente como ficaria, né, se tivesse no primeiro membro. Então, 17 menos 9 dá 8. E desse lado aqui, né, menos 2x sobre 3. Está dividindo, vou passar multiplicando, né? Então, todos os procedimentos de cancelamento são exatamente iguais. Ele não se altera. O fato do x estar do outro lado, né, você precisa, né, arrumar isso aí para você não ficar mais tão confuso com isso. 3 vezes 8, 24. Né? E o 24 é igual a menos 2 vezes o x. Então, você tem que lembrar que ele está multiplicando. Então, agora ele vai passar dividindo. Então, 24 dividido por menos 2. Né? Então, o x é igual. 24 dividido por 2 dá 12. Como os números que estão participando da divisão têm naturezas diferentes, o produto, né, o quociente, nesse caso, vai ser um número negativo. Então, o x é igual a menos 12. Vamos lá para o próximo slide. Nesse slide, eu trago para vocês duas classes, né, um pouco diferentes de equações de primeiro grau, que aparecem muito durante a resolução de situações problemas. Então, observa as estratégias que eu estou utilizando
para resolver, né, esse tipo de equação. Vamos lá começar pela letra G. Tá? Lá na letra G, você observa que eu tenho aqui associado ao x, eu tenho a multiplicação de menos 13, e associado aqui ao x eu tenho uma multiplicação por 10. Então eu tenho dois termos desconhecidos. Então eu preciso reescrever essa equação de primeiro grau e colocar o 10x e o 13x negativo no mesmo membro, para saber o que é que eu tenho que fazer com eles. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vamos lá, vou escrever aqui o menos 13x e o 10x que está, né, do lado direito do sinal de igual, eu vou puxar para o lado esquerdo, para poder ficar, né, lado a lado com o 13x. E quando eu mudo, eu estou fazendo o cancelamento operatório, eu tenho que mudar a natureza. O 10 tem natureza positiva, ele fica com natureza negativa. E a mesma coisa eu preciso fazer com o 9 e o 37, que são números inteiros. O 9 e o 37 negativo eu preciso colocar do mesmo lado do sinal de igual, né? Então, o 37 está desse lado aqui, eu vou colocar, por questões de facilidade, o 9 ao lado do 37. E quando eu estou mudando o 9, como eu estou mudando o 9, eu tenho que mudar a natureza dele. Eu tenho que fazer o cancelamento operatório. A partir daí fica, né, fácil o que eu tenho que fazer. Números de mesma natureza eu tenho que somar. Então, aqui eu fico com 23, né? Opa! Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu apagar aqui, borracha. Então, eu fico com o 23x, né? 23x negativo, porque eu somo e mantenho a natureza do sinal quando eu somo. E aqui eu tenho 37 com 9, eu vou ter 46, e esse 46 é negativo. E aí, o 23 que está multiplicando, eu cancelo, passo dividindo. Perceba que a natureza do 23 não se altera. E, portanto, 46 dividido por 23 é quantos 23 cabem em 46? Cabem 2. Números de mesma natureza. Eu acabo produzindo sempre um número positivo. Vamos lá para a letra H. A letra H, o procedimento é o mesmo, né? Eu preciso colocar aqui o 6x e o 9x do mesmo lado. Portanto, 6x e 9x precisam ficar no mesmo membro. E esse 9 aqui, como ele é negativo, ele passa a ter a natureza positiva. E o 8 e o 52, eu preciso que eles fiquem também do mesmo lado, porque eles têm a mesma, são números inteiros. E aí, o 8, como eu modifiquei o seu lado, eu preciso modificar a sua natureza. Ele fica negativo. A partir daí, né, eu observo a natureza, os dois são positivos, então eu tenho que somar. 9 mais 6 dá 15. O x eu só acompanho, né, então eu tenho esse 6 indicando quanto x eu tenho aqui, esse 9 indicando quanto x eu tenho aqui. Portanto, somando, eu tenho um total de 15x. Isso é igual. Os dois eu somo também, né, mas eles continuam, né, sendo um total negativo. Sempre que a gente soma, o número tem a mesma natureza. O 15 está multiplicando, passa dividindo 60, negativo, e, portanto, 60 dividido por 15 é quantos 15 cabem em 60? E são 4. São 4 15 que eu preciso para formar os 60. E, como eu tenho aqui natureza negativa com natureza positiva, eu estou produzindo um número negativo. Ok? Bom, agora aqui, na letra I, eu tenho, né, uma situação diferente, tá? Por duas razões. Vamos ver a primeira. Aqui eu tenho uma fração, né? E aí a gente pensa em tirar mínimo e tal, e não é isso, na verdade, que a gente tem que fazer. Então, durante os processos algébricos, a gente não tira mínimo, né? Quando a gente está trabalhando com a equação, a gente elimina a fração, tá? Como que a gente elimina? A gente elimina a fração da estrutura multiplicando toda a equação pelo próprio denominador da fração.
Quando eu multiplico o 5 vezes o menos 5, eu vou vir no rascunho aqui para mostrar para você como é que isso fica, tá? Então eu venho aqui, né, ó, e vou mostrar como isso acontece. Quando eu multiplico por 5, 5 vezes 5x negativo fica menos 5x, que dividido por 5 eu vou poder simplificar, que vai dar menos x. Ou seja, quando eu faço esse produto aqui pelo próprio denominador, eu estou tornando o x inteiro, né? E aí eu só preciso escrever o x, não preciso do denominador. Mas o inconveniente é que eu tenho que multiplicar toda a estrutura por 5, né? Então eu não posso só ir lá e multiplicar o primeiro termo, eu preciso multiplicar todos. E 5 vezes 12? 5 vezes 12. Os dois são positivos, né? Portanto, vai ficar um número positivo. E 5 vezes 12 é 60. 5 vezes 5, 25. E esse 25 é negativo. Mais o 2x, 2x, que eu preciso multiplicar por 5 também, né? O professor está esquecendo. Vamos lá. Não pode ter pressa, né? Tem que ter calma. 5 vezes 2, 10. Portanto, aqui também é 10x. Né? Agora, esse 10x eu vou passar para esse lado. Então, ele vai ficar, né, menos x. O 10x aqui, que é positivo, fica negativo. O 60, que é positivo, né, eu vou passar para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Aí eu tenho aqui dois números negativos. Ah, mas aqui não tem número, professor. Não tem. Quando não tem nada, é 1. Porque o próprio elemento representa, né, uma unidade. Então, menos 1 com menos 10 dá menos 11x. E menos 25 com menos 60 dá menos 85. Bom, o 11 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos lá. Dividir aqui o menos 11. Ah, mas agora não deu divisão. Não deu divisão. Mas tem que simplificar? Então, você tem que simplificar. Mas eu consigo simplificar aqui? Não, porque o 11 e o 85 não são múltiplos de um mesmo número. Então, como é que fica, professor? Bom, está vendo que eu tenho dois números negativos? Então, eu só preciso torná-los positivos, né? Porque quando eu estou dividindo, números de mesma natureza dá sempre um número positivo. Então, 85 sobre 11 é o resultado positivo. Ah, mas e essa fração como resultado? É muito comum. Então, eu estou apresentando aqui a fração para você ver que é uma situação muito comum que acontece em matemática, tá? E aqui, na nossa letra J, né, eu vou apertar aqui um pouquinho, vou pôr esse J aqui. Como eu tenho 2 aqui, eu vou alterar ela, vou multiplicar por 2, toda a expressão. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes x sobre 2 vai dar x. E 2 vezes o 26 dá 52. Bom, e agora eu preciso colocar, né, os 2x do mesmo lado. Então, vamos lá, 6x. O x vem para esse lado, então ele precisa ficar negativo, porque eu estou mudando a natureza dele, ele é positivo. O 12 e o 52 precisam ficar do mesmo lado, então eu vou mudar a natureza do 12, porque eu estou mudando o 12 de posição. Bom, aqui eu fiquei com números de naturezas diferentes, né? Então aqui eu tenho 6x, e aqui eu tenho x, 6x positivo e x negativo. Portanto, isso vai ficar, subtraio, né? 1 do 6, porque quando não tem nada aqui é 1. 6 menos 1, 5. X igual. 52 menos 12, isso aqui vai dar 40, né? Porque o 52 é positivo, o 12 é negativo. Então, dá. Tenho que subtrair e manter o sinal do maior. E o 5 que está multiplicando, passo dividindo. Portanto, x é igual
40 dividido por 5 dá 8. Quantos 5 formam 40? Né? Isso que é a divisão. Ok? Bom, pessoal, essas últimas duas classes aqui, elas são que mais aparecem, tá, em situações, problemas envolvendo equações. Então, é claro que isso aqui, né, gera um pouco mais de dúvida, então assista novamente os exercícios, presta atenção na estratégia já que a gente está usando para resolver, e qualquer coisa assista lá a nossa videoaula anterior. Um abraço.